Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá, estamos aqui em mais um Ineditados, Conversas para Além do Livro. Seguindo a nossa agenda, estamos ainda no mês de novembro, dedicado à área de Artes e Letras, e no nosso site, www.editoraufsm.com.br, você encontra livros das Artes e Letras com frete grátis. Também tem promoção para os livros da área na nossa livraria, que fica no campus da UFSM, logo ao passar do arco. Procura as meninas, a Karen, a Patrícia, diz que ouviu sobre as promoções aqui no Ineditados. Temos também mochilas, canetas, canecas, camisetas, muita coisa linda para você se vestir de UFSM e levar o UFSM para junto contigo para onde for. Vamos ao ar pela UniFM 107.9, às segundas-feiras, às 13 horas, e você pode nos acompanhar na forma de podcast pelo YouTube, Spotify e vários outros agregadores. É só procurar por Ineditados. E no Instagram, por @IneditadosPodcast. Manda a sua mensagem, a sua sugestão, a sua sugestão de pauta, ou por e-mail também, no editora@ufsm.br. É só colocar no assunto Ineditados. Então, hoje nós vamos falar com o professor Gil Negreiros, que foi eleito recentemente o novo diretor do Centro de Artes e Letras. Ele vai nos contar um pouco sobre como que a vida dele fez com que ele viesse parar aqui na UFSM e quais os desafios agora no novo período de gestão. Vamos começar então mais um Diálogos Formativos, agora pelo mês do CAL, do Centro de Artes e Letras. A gente vai conversar hoje com o professor Gil Negreiros, que assumiu recentemente a direção do Centro de Artes e Letras, vai nos contar um pouquinho sobre seus desafios, suas expectativas, e a gente está sabendo também que ele é mineiro de Virgínia. Então, professor Gil, muito boa tarde, muito bem-vindo ao programa, e nos conta um pouquinho, então, de onde que veio o professor Gil, como é que veio parar aqui na universidade, como é que se ligou à parte de letras, quando que isso te encantou. Bem-vindo, vamos lá. Oi, Jéssica, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando com vocês, com você, que está representando os ouvintes, aos ouvintes todos, o meu abraço. Eu sou mineiro, eu nasci no sul de Minas, numa cidadezinha bem pequenininha, cravada no seio da Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira, entre Minas, São Paulo e Rio. Eu estou do lado de Minas ali. Perto da região da Dutra, na verdade eu nasci numa região de muita água mineral, perto de Caxambu, São Lourenço, Pedras, São Tomé das Letras, né? Em Santa Maria as pessoas conhecem muito Três Corações, né? Que é uma região onde havia uma antiga escola de sargentos, uma ESA, e muitos santamarienses frequentaram lá. Bom, eu sempre gostei muito de ler, né? Estudei na escola pública, morava numa cidade de 8.000 habitantes, minha cidade natal, frequentava a escola pública, fiz o ensino médio, me formei contador, trabalhava, sempre busquei trabalhar por lá, mas sempre tive assim um amor intenso pelas letras, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de literatura. E esse fato fez com que eu fizesse letras, depois de trabalhar, depois de formado. E o gosto foi tanto que eu acabei deixando a contabilidade de lado e entrando nas letras. Então o trajeto é grande, a gente pode conversar sobre isso agora. E daí tudo foi se desenvolvendo. Eu entrei na escola pública, passei no concurso de professor, na época, primeiro e segundo graus, né? Ensino básico, e depois migrei para uma faculdade, e nesse ínterim eu comecei a fazer mestrado,
eu ia para São Paulo fazer mestrado, a gente pegava um ônibus, ia para São Paulo, andava 300 quilômetros num domingo para chegar em São Paulo, ficar segunda e terça e voltar na quarta, quinta e sexta para dar aula em Minas. A gente pode bater um papo sobre isso. Então vamos lá, vamos dentro daquela ideia assim da continuidade lá da infância. Existia o gosto pela leitura, mas estava trabalhando, e acredito eu que bem, né, como contador. Aí aparece, então, essa vontade de retomar esse sonho, esse desejo e tal das letras. E se encaminha, então, porque é difícil, é uma transição de carreira, né? Então, mais ou menos que idade que isso se sucedeu? 20 e poucos anos, não me lembro agora exatamente, mas eu passei num concurso, eu era contador de uma prefeitura, trabalhava e à noite comecei a fazer letras. Antes eu também trabalhei de garçom, né? Fui garçom muito tempo de uma pizzaria, depois e tenho muito orgulho daquelas noites, aprendi muito, né? Trabalhando nas madrugadas e depois eu me formei em contabilidade, fui trabalhar, passei no concurso, mas eu nunca fiquei satisfeito com apenas as planilhas. As planilhas, elas me deixavam assim, um tanto quanto exaustos, assim. Porque é um trabalho repetitivo muito sério e é muito importante. Mas no meu caso específico, eu queria algo a mais. Acredito que com 22 anos, mais ou menos, ou 23 anos, e foi assim, eu fiz a faculdade trabalhando. A partir do momento em que eu me formei, eu já já abandonei a carreira, já comecei a trabalhar no Estado e logo 3 anos depois eu passei no concurso. Então, foi uma troca, inclusive financeiramente foi assim muito desgastante, porque o salário era muito bom na contabilidade, mas realmente eu não aguentava. Eu ficava muito cansado com aquilo. E as aulas sempre me motivaram. Então, foi um investimento que eu fiz pela minha saúde, foi uma troca, foi uma escolha. E posso garantir para você hoje que com meus 47 anos hoje eu não me arrependo. Não que as pessoas não devam fazer, o que eu estou pregando aqui, que as pessoas devem sempre fazer o que gostam, o que as inspiram. Eu acho que é por aí o caminho. Eu fiz essa pergunta porque tu comentou que tinha já passado num concurso público, mas super jovem, né? Sim. Então também claro, tem muito tempo ainda para fazer com que essa transição se consolide no novo formato também, né? Sim. Então claro, super assertivo, né? E depois de fazer, então, a graduação, e a pós-graduação eu vi que foi na PUC, né? Foi em São Paulo. PUC. E pós-doc. Pós-doc na USP. Conta um pouco também sobre esse período, porque já foi também em São Paulo, né? Então também essas partes de viagem e tal também desacomoda bastante, né? Tem que estar bem decidido. Realmente. As crianças eram pequenas, eu trabalhava sempre na PUC de São Paulo, as aulas eram na segunda e na terça. E eu saía de Minas aos domingos, ia para São Paulo, 30 toda semana, 300 quilômetros, ficava na casa de um amigo, ia cedo para a PUC, passava o dia todo na PUC, voltava, dormia, eu ia de novo na terça, e terça tinha que sair correndo da PUC, descer ali a ladeira, e chegar até o metrô, pegar o metrô até a rodoviária, lá no Tietê, no terminal rodoviário do Tietê, para pegar o ônibus. Às vezes eu perdi o ônibus. E chegava na madrugada de quarta-feira em Minas, para dar aula na quarta de manhã, com todo o gás possível. Não sei se hoje eu teria mais físico para isso, mas eu posso dizer para você e para os ouvintes que foi uma fase de ouro na minha vida. Eu cresci muito lá na PUC de São Paulo, muito. Eu trabalhei com o professor Dino Preti, um linguista, um sociolinguista, que me ensinou muito da vida, me ensinou muita coisa, me trouxe o prazer do cinema, me conduziu ao mundo da arte, realmente um mestre inesquecível, né?
eu tive a sorte de ter um grande professor no meu caminho, né? Antes eu também tive vários bons professores, excelentes professores, né? Tive excelentes professores, mas o professor Dino realmente marcou a minha vida. O meu contato com ele já era bem idoso, tinha 70 e poucos anos na época, mas e eu 20 e poucos, ele me mostrou o real sentido da vida, abrindo portas, me mostrando o caminho. Mais do que ser um grande professor na área em que ele dava aula, ele também era um grande professor na vida. Um professor que ensinou bom senso, algo que eu tento seguir às vezes, que eu tento seguir muito, às vezes não consigo, né? Mas, enfim, a vida é um eterno aprendizado, né? Então, e o contato com São Paulo é muito importante, né? A grande metrópole, uma cidade que tem cultura, uma cidade rica, uma cidade mãe, uma cidade que abraça todo mundo, né? Que tem gente do mundo inteiro, sim, revolucionou minha vida. E aí eu consegui terminar o meu mestrado, depois entrei no meu doutorado, fiz também na PUC, e depois fiz um projeto de pós-doc, que foi muito bom, na Universidade de São Paulo, em que eu estudei, dentro de uma teoria linguística, as ideias formadoras do meu orientador, do professor Dino Preti. Em homenagem a ele, eu fiz um estudo histórico da vida dele. Foi excelentes anos, e anos de muito incentivo também, né? A primeira década do ano 2000, a primeira década desse milênio, desse século, foi uma época de grandes inspirações, grandes incentivos, né? Que tomara Deus que volte logo. E aí, como é que foi que veio esse olhar para o Sul, aqui para o FSM? Como é que veio essa aproximação para, enfim, passar aqui num concurso e vir dar aula? E agora, enquanto gestor, né? Como é que também a gestão entra nessa tua fase da vida? Eu vou falar um pouquinho sobre antes de responder a sua segunda pergunta, e antes de responder principalmente a primeira, eu preciso contar para vocês que lá em Minas mesmo, eu acabei migrando para uma cidade universitária da região, perto da minha cidade, que se chama Itajubá. E lá em Itajubá eu comecei trabalhando no curso de letras, um centro universitário particular. Comecei trabalhando no curso de letras, depois me tornei coordenador, fiquei durante 6 anos lá como coordenador e acabei me mudando para Itajubá, né? E depois me tornei pró-reitor acadêmico, né? Lá no centro universitário, e fiquei durante 3 anos na verdade fiquei, se não me engano, 9 anos em Itajubá, depois de um doutorado, etc. Bom, chegou um ponto que eu queria mexer muito com muita pesquisa, e a pró-reitoria me dava assim, um tanto quanto trabalho, e a minha esposa ficou grávida da minha caçula, e eu sempre tive muito elo com a literatura. E aí que eu queria contar algo muito pessoal, né? Já que a gente está aqui numa conversa com uma pessoa, não é apenas uma conversa profissional, né? Parece que as coisas não acontecem por acaso, né? E a minha esposa ficou grávida, a gente, na hora de escolher o nome, né, da criança, a gente descobriu que era uma menina, e a sugestão foi Clarissa, por conta do romance do Érico Veríssimo. E porque eu sempre gostei muito do Érico Veríssimo, e aí a Clarissa, com alguns meses de idade, eu tive uma depressão muito forte, né? E resolvi dar uma outra mexida na vida. Assim como eu fiz lá na contabilidade, nos anos 90, eu resolvi fazer essa mexida ali nos anos de 2008, 2009. Estava passando por um luto, tinha perdido meu pai e não queria trabalhar tanto e queria aproveitar um pouco da infância da minha filha. E eu resolvi fazer o concurso, porque eu queria também mexer com pesquisa e não queria dedicar-me naquele momento tanto à administração.
E aí apareceram vários editais em determinado momento. Eu fiz a inscrição em 3, que aconteceriam assim, seguidamente. E aí eu vou contar como que eu chego no Sul. Um edital, primeiro no Rio de Janeiro, em Niterói, na UF, outro na Universidade Federal de Pernambuco, e outro aqui em Santa Maria. O de Santa Maria era do meio. Assim. E aí eu fui para o Rio fazer o concurso. Peguei um ônibus e fui para o Rio. E aí cheguei no Rio, na hora que eu desci na rodoviária, me roubaram a mochila com o computador, com o livro, com tudo. Foi embora. Né? Com carteira, tudo. Fiquei lá, tiveram que me mandar dinheiro, enfim, eu voltei para Minas. Não fiz concurso, voltei para Minas, né? Não tinha nem como fazer identificação. Não tinha. E aí eu fui embora triste para Minas, e a minha esposa falou, não, agora você vai para o Sul. E eu falei, não vou mais, não quero fazer. Vai sim, eu vou comprar passagem de avião. E comprou direto para Santa Maria, mas na época a gente descia em Porto Alegre. E aí pegava um aviãozinho pequeno para cá. Não era Azul, era o NHT. Né? E realmente aquilo foi uma aventura insana, assim, porque à noite, chovendo, num domingo à noite, eu desci em Santa Maria e consegui um hotel para ficar aqui na Rótula. Né? Aliás, me tornei muito amigo deles ali, porque o concurso durou 15 dias, eu não pude ir a Pernambuco, porque havia muitos candidatos no concurso. E o concurso foi, assim, a gente tem que ter dedicação, claro, mas a gente tem que ter uma pitada de sorte também. Então, as coisas devem acontecer, nada acontece por acaso, né? E eu estou falando da Clarissa por quê? O nome Clarissa, porque o Érico nasceu aqui na região, eu não conhecia aqui, tudo era muito diferente para mim. Mas foi dando certo e eu passei. Os pontos na hora H coincidiram, principalmente na prova didática. Né? Eu passei também um mau bocado aqui, porque eu estava aqui para fazer concurso e perdi um tio em Minas, e aí não dava tempo de voltar. E aí fiquei assim, uns 2 dias bem triste aqui, né? Mas continuei fazendo a prova, era uma prova grande, porque tem os prazos e tal, etc. Os prazos de recurso e tal. E deu certo, passei. E vim para cá. E aí trabalho no Departamento de Letras Vernáculas, gosto muito, tenho muitos amigos aqui em Santa Maria. E no início, nesses primeiros anos, eu fiquei bastante reticente em pegar cargo público, porque eu sei que eu gosto. Eu sempre soube que eu gosto, que eu tenho tino para coisa, eu gosto. Só que agora, dos últimos anos, eu comecei a ter mais vontade de entrar na questão política, universitária, principalmente devido a tudo que a gente está vivendo. Porque eu acho que se a gente cruza os braços, a gente perde muito. A gente precisa lutar bastante para que as coisas aconteçam. E eu estava também num momento melhor da vida. Né? A filha já cresceu, já está estudando, é uma gaúcha, né? de sangue, né? E alma, porque veio para cá com um ano de idade, aprendeu a falar aqui, né? Adora Santa Maria. E eu também amo a UFCM. É um campus que eu tenho, assim, eu passo o dia todo aqui e no fim de semana eu volto para cá, para passear, né? Eu acho um campus maravilhoso. Então, eu entrei na questão administrativa também para ajudar. Para dar aquilo que eu tenho de bom neste momento. Para oferecer alguns das minhas... Eu devo ter algumas qualidades e muitos defeitos, né? Mas a gente precisa oferecer essas qualidades, esses talentos que a gente tem no momento oportuno, no momento bom da vida, para a gente se oferecer, e daqui a pouco outros colegas entrarão no lugar e também darão a sua contribuição. Foi nesse sentido que eu entrei na vida administrativa. Com relação a essa questão que você me pergunta no final, sobre o que eu espero que a gente tenha mais condições de trabalho no setor público, agora com o novo governo, né? Porque foram 4 anos de assombro total aqui no UFCM, né? E não só na UFCM, em todas as federais. Nós não podemos e não devemos tratar a educação dessa forma. Não se trata aluno com descaso, com calúnia.
não se trata colegas com desprezo, não se trata professores com desprezo, né? O humano sempre deve ser valorizado. Nós precisamos ter esse cuidado, né? E além do menosprezo, a gente foi muito insultado, né? A sociedade recebeu muitas informações erradas sobre nós, né? Vivemos no mundo da fake news, né? Dentro daquela ideia equivocada de que nós somos comunistas, né? Uma coisa assim muito estranha, né? Porque o lugar em que eu vejo mais ideias diferentes é na universidade, onde todos circulam, onde nós temos um cenário colorido de ideologias, que é uma coisa mais bonita que na minha opinião, pode acontecer num país democrático. É isso. Eu espero poder fazer coisas boas junto com a comunidade do CAL, né? Contribuir, entregar o CAL melhor do que eu peguei, nesse sentido. Eu fiquei um pouco abismada quando começaram algumas conversas lá em 2018 sobre ideias que a gente sabe que provavelmente partiam de alguém que não tem convívio de universidade, porque a gente observava e eu achava que não pegariam essas ideias, né? Que elas não teriam nenhum tipo de aceitação de terreno fértil para crescer, porque elas não faziam o menor sentido. Né? Realmente. E aí a gente vê que houve uma adesão. E isso me apavorou. O nonsense realmente, o nonsense é complicado de entender, né? Como que pode pegar tanta coisa doida, né? A gente vê hoje, até agora estão acontecendo manifestações assim muito, muito estranhas, né? Não, obviamente não estou me referindo aqui a toda a população, mas uma parcela assim pequena que consegue acreditar em determinadas coisas assim, mas há método no ensino. Foram 4 anos de intensa pressão, de muita mentira, né? E eu não estou aqui, em hipótese alguma, me posicionando politicamente de um lado, não, mas eu estou me posicionando contra um lado. Né? Nesse sentido que eu deixo claro, né? Não que eu seja a favor de um lado, não, eu sou a favor de todos os lados que sejam democráticos, que entendam da verdade, entendam de ciência e cultura. Porque o nosso interesse é valorizar a cultura, valorizar as humanidades, valorizar a ciência, nesse sentido que eu acho que não existe progresso de um país se não há investimento na universidade. Não existe, é impossível. Né? E ninguém destrói a universidade, porque a universidade ela não desiste nunca, ela não morre, ela é imbatível. Porque a gente pode acabar com as paredes da universidade, mas a gente não acaba com o pensamento. Por isso que eu acho que a gente precisa ser muito valorizado, porque é o caminho do progresso. Está aqui, no nosso meio. Num programa subsequente aí que vai ao ar, provavelmente na semana que vem, conversava eu com a professora Amanda Scherer. E minha colega. E nós comentávamos sobre como um núcleo, um polo educacional, seja como for, ele fomenta outros aspectos culturais no entorno, seja bibliotecas, cinemas, movimentação de pessoas, troca de ideias, que são situações que promovem uma urbanidade graças ao conhecimento. Né? E aqui em Santa Maria não tem o tamanho que tem à toa. Né? Pelo Sim. fluxo de pessoas, a gente sabe que circulam tranquilamente 30 mil alunos Sim. entre idas e vindas, né? Fora os visitantes, né? Ocasionais, as pessoas que vêm visitar ocasionalmente, os alunos que marcam presença e que trazem a alegria para toda a cidade, né? E sim, ela não modifica apenas da questão do diploma, da questão da pessoa, mas ela modifica economicamente, socialmente e culturalmente, porque é uma cidade eclética, com muitas vozes, com muitas cores, e é isso que é bonito, não é? E é justamente tudo circula ao redor da universidade. A universidade está presente em todos os aspectos na vida de Santa Maria e da região, diga-se de passagem, né? Talvez no estado, a gente pode olhar, talvez no estado ou e da região sul, porque é uma referência regional muito forte,
né? Eu sempre digo que não existe outra possibilidade de crescimento, repito isso, né? Se não há investimento no conhecimento. O conhecimento, ele modifica as coisas, ele vira a cabeça das pessoas, ele faz com que a gente entenda que a gente precisa saber mais, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que a gente não sabe nada, né? Essa é a questão, é a grande questão, né? Só sei que nada sei, né? Já dizia o filósofo, né? Então, e o Fernando Pessoa veio e disse que, e eu nem sei se nada sei, né? Fernando Pessoa adaptou o pensamento, né? E é mais ou menos por aí, é a busca constante por um ser humano melhor, né? É o nosso caminho. E dentro das especificidades do CAL, em uma semana aqui de gestão praticamente, né? Fechando hoje a semana útil, né? A primeira semana útil da posse. Quais que são, dentro dessa tua visão inicial, os principais desafios, as principais tendências ou desejos, especificamente para o público e para o espaço aqui do CAL, do Centro de Artes e Letras? Ok. Bom, a gente tem alguns desafios bem grandes, assim. O primeiro deles é a gente integrar o CAL enquanto centro. Nós temos uma característica bastante peculiar, porque os nossos cursos estão em prédios diferentes e bem espaçados. Isso fez com que houvesse uma perda de contato muito grande entre um curso e outro. A gente precisa unir isso. E existem espaços em que a gente pode tentar fazer essa união. Um deles é o nosso Teatro Caixa Preta, que a gente está assim, muito ativo, e eu estava no nosso planejamento começar a trabalhar desde o primeiro dia nele. Então, estamos formando uma comissão já do espaço, uma comissão do teatro, multitemática, de múltiplos cursos, com representação de todos os cursos, representação discente também, para que a gente possa administrar o espaço de uma maneira isonômica. E essa administração será feita pela comissão, que vai administrar a agenda, que vai conduzir os processos todos. Somado a isso, a gente também está articulando, junto com essa comissão e com outras pessoas da comunidade, várias ações para buscarmos recursos, porque aí eu entraria na segunda questão, que são os grandes desafios. O grande desafio hoje é a questão orçamentária, né? Porque, obviamente, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos para conseguir fazer os projetos nossos e fazer com que as coisas se acertem. Como na nossa casa, por exemplo, a gente sempre tem que arrumar uma coisinha, a gente sempre tem que estar cuidando de uma coisinha na casa. Então, é uma porta que estraga, é uma lâmpada que queima, é um serviço de pedreiro em algum fundo da horta que você precisa arrumar, é o passeio do jardim que está meio quebrado, sempre tem alguma coisa, sempre. Uma telha que quebra com vento, e imagina um centro desse tamanho. E o teatro, que estava fechado, nós já estamos colocando ele para funcionar junto com os cursos, já existem atividades lá dentro. Só que ele precisa de mais. Estou falando especificamente do teatro, porque existe a sala Carriconte também, que precisa de atenção, o nosso hall que está bem judiado, e a gente precisa arrumá-lo, né? Mas o teatro, ele é muito representativo, porque ele é um patrimônio cultural do Brasil, o nosso teatro. Então a gente precisa reformar os banheiros, reformar os camarins, trocar o piso, que está muito complicado o piso. Eu tenho recebido várias reclamações a respeito do piso, e com razão, né? Porque ele é de madeira e ele já está um pouco velho, então é perigoso soltar farpas e machucar o pé das pessoas que trabalham lá sem sapato. Indo para a questão da acessibilidade, arrumar a questão da iluminação de uma forma mais profissional e restaurar a pintura. Então são muitos detalhes que a gente precisa fazer. E a gente não vai ter condição de fazer se a gente não buscar recursos fora. Então a gente já está agindo. Nessa primeira semana a gente já estamos em contato com Brasília para buscarmos emendas. Vamos conseguir, já estamos articulando isso. Estamos em contato com empresas do setor privado. Já estamos participando de um edital
com a Embaixada dos Estados Unidos, esperamos que dê bons resultados. Somado a isso, a gente está fazendo alguns trabalhos, já que nós estamos no fim do ano. Estamos limpando todo o prédio 40, dando atenção especial aqui, os corredores o prédio ainda está sujo, mas já tiramos grande parte da sujeira, já estamos organizando os espaços, liberando corredores. Acho que isso é fundamental nesse meio. Depois a gente vai começar a voltar a tentar organizar setores, andares por andares, né, com relação aos setores. Os prédios novos, eles são mais organizados, obviamente, porque são novos, já as mudanças aconteceram há pouco tempo. Hoje a gente está gravando esse episódio um pouco antes do dia que está passando, a gente já tentou dar uma melhorada nos arredores do prédio, tirando cacos de vidro, pregos, etc. Também pedimos a poda da grama, a poda das árvores que estavam assim grandes. Então a gente está tentando manter já que nós não temos muita condição financeira hoje, em novembro de 2022, a gente está tentando trabalhar com criatividade. Esses são os grandes desafios, né? Um desafio orçamentário, de tentar trazer recursos, um desafio dos nossos espaços de melhorá-los. Não estou dizendo que nós vamos melhorar apenas esses espaços, há que se melhorar sempre tudo, e as coisas vão ficando velhas, a gente precisa dar manutenção, não é? E também estamos organizando as questões administrativas agora. Não é um desafio, mas a gente está montando comissões e queremos trabalhar sempre em grupos de trabalho, porque eu acho que um trabalho, para ter sucesso na universidade, ele precisa ser feito dessa forma, de forma descentralizada. Eu não posso atuar se não tiver representatividade de todas as áreas, porque senão as coisas não ficam bem esclarecidas. Então, a gente quer cuidar do nosso patrimônio também, que está guardado aqui numa sala e que está em um estado um pouco precário. O estado está um pouco precário das nossas pinturas. A gente quer montar um grupo de trabalho para pensar o nosso patrimônio artístico. A gente já montou um grupo de trabalho para pensar a reestruturação administrativa e já está montado. A gente está remontando a comissão de espaço físico que nós não tínhamos. A gente vai trabalhar muito fortemente nisso. E também, muito importante deixar claro, que nós vamos montar um grupo de trabalho para definir ações estratégicas imediatas contra atitudes de racismo, de homofobia e de preconceito no nosso espaço. Acho que isso é importante deixar claro. Já tivemos conversas sérias essa semana a respeito disso e estamos já no caminho de montagem desse grupo. Tá? Eu acho importante falar para os nossos ouvintes que, né, retomando o início ali da nossa conversa, o Teatro Caixa Preta, ele é um espaço em que a universidade oportuniza para que os estudantes aqui realizem os seus trabalhos de conclusão, mas não só isso, né, para além de outras peças que são promovidas com gratuidade, é um espaço democrático de acesso à cultura. A gente tem aqui pessoas que fazem o seu curso de dança, música, teatro, querem apresentar o seu trabalho de conclusão na forma de uma peça, e isso é aberto à comunidade. Eles defendem o trabalho já na forma de uma atividade artística. E o teatro, claro, tendo não apenas o palco, né, como infraestrutura mínima, mas essa profissionalização de uma iluminação, de um som, claro que cada vez mais faz com que o aluno que sai daqui sai com ainda mais qualidade e também atraia mais público da comunidade, que vai trazer sua crítica, vai trazer seu elogio, e sempre num turbilhão de melhoria, né, de incremento da formação crítica e da formação acadêmica, né? Claro. A gente precisa deixar o teatro para funcionar para o nosso público. Imaginem, o nosso sonho é que o teatro, por exemplo, num domingo de Vivo Campus, tenha uma peça infantil no teatro gratuita, para as crianças que estão aqui no campo virem assistir. Esse é o nosso sonho, mas para que a gente chegue lá, a gente precisa deixar o teatro bonito. E a comunidade está se movimentando, bonito e bom, né, e funcional, né, com todas as seguranças possíveis. Hoje ele está funcionando como sala de aula para alguns alunos, principalmente do teatro, e algumas apresentações internas acontecem também ali.
Mas ele precisa de muita melhoria, porque ele precisa de manutenção, e ele estava fechado, né? E a gente vai sim, estava fechado até pouco tempo, né? Não na minha gestão, mas a gente já começou a trabalhar. Eu acho que esse ano de 2022 ele foi reaberto, mas com muita precariedade ainda. Então a gente precisa deixá-lo bonito para que a gente possa oferecer isso para a comunidade. E há uma movimentação do centro. Os alunos do teatro estão fazendo movimento, e nós vamos buscar, seremos incansáveis na busca de parcerias para conseguir colocá-lo no lugar em que ele merece estar, que é no centro das questões artísticas, e porque ele é diferente dos outros auditórios do campus e também do teatro da cidade. Ele tem uma estrutura própria, ele tem um jeito próprio de ser, né? Ele pode ser dividido em módulos, ele tem toda uma estrutura diferente, e ele é muito simbólico também. Atores importantíssimos já passaram por esse palco, já passaram por aqui. Muitos estudantes que hoje estão em cena no Brasil todo já se formaram nesse espaço. E a gente precisa do espaço, não só para a formação, mas para a nossa comunidade poder crescer. Isso que é importante ali. Por isso que a gente vai lutar para conseguir. Porque, infelizmente, com os nossos recursos hoje, a gente não consegue deixá-lo do jeito que ele precisa estar. Ele acaba se tornando uma vitrine propriamente dita do CAU, né? E favorecendo essas parcerias público-privadas que podem começar pelas iniciativas que vão acontecer no teatro, mas acabar se desdobrando em outras, né? Em outras aplicações, em outras fontes, em outros locais do próprio CAU. E a partir do momento que, infelizmente, né, é uma realidade que a gente sabe que a próxima gestão presidencial não vai conseguir resolver com varinha mágica, né? Não dá. Então, essa prospecção ela não pode parar, né? A gente não pode desanimar nunca. E a gente tem que sempre estar insistindo e montando. Já que estamos no momento de início de gestão, nós estamos planejando. Mas planejando como? Não é só ficar conversando, né? A gente precisa buscar engenheiros, já montar projeto, já ver valores de cada serviço com relação a estimar o quanto que a gente vai precisar. Existe uma pintura maravilhosa ali na parede que dá de frente para Roraima, para a Avenida Roraima. É maravilhosa a pintura. Ela precisa ser restaurada também, né? Mas para se fazer um restauro, ela não é qualquer um que faz um restauro de uma pintura. Tem toda uma técnica, né? Existe todo um trabalho que precisa ser feito. Então não há tempo a perder nisso. Eu sempre digo que mesmo que a gente não tenha recursos hoje, a gente tem criatividade para já começar a planejar, para buscar esses recursos na hora em que eles estiverem disponíveis, porque eu tenho muita fé, né? E estou pensando assim, muita fé que as coisas irão melhorar, sim, para o nosso espaço e para a cultura em geral. É importante destacar que, como é um início, né, um início de gestão, fazer esse planejamento, como quantas vezes a gente fala também, e que seria interessante para o nosso país, a gente ter o tal de planejamento que não é de governo, mas que é de Estado, né? Isso acaba sendo significativo para as instituições e as unidades, as subunidades, quer dizer, ter um planejamento de gestão para o Centro de Artes e Letras, para talvez 10 anos, 12 anos, enfim, independente de Gil continuar ou não, mas que haja um entendimento daquilo que é um norte desejado, né? Um espaço desejado de futuro dentro das possibilidades que forem se apresentando no decorrer dos tempos, né? É isso aí. O projeto não é do atual diretor e nem da atual direção, e muito menos das pessoas que estão à frente hoje de cargos, né, de os atuais líderes. Não, mas é um projeto do centro. Não é possível um centro universitário atuar em espaços em que ter um teatro tão bom e não buscar restaurá-lo, não buscar colocá-lo para funcionar. Ter exposições de arte numa sala em que a gente não tem tanta estrutura, uma estrutura tão boa, que é a sala Carriconde, aqui embaixo, no hall, não é? Não temos um espaço adequado para colocar os nossos livros, é um outro desafio. Nossa biblioteca está passando
nós temos uma biblioteca setorial aqui que está assim, tá muito complicado o trabalho com ela, né? Há um acervo muito grande que não está cabendo na biblioteca. Então a gente precisa pensar em alternativas sobre isso, né? Por quê? Porque e eu acho que esse é o papel da direção. É dar condições para que os cursos funcionem com mais tranquilidade, para que os artistas possam produzir, para que os dançarinos possam dançar, para que os músicos possam tocar, né? Para que o pessoal das letras possam produzir o seu texto com tranquilidade, para que todos possam viver felizes. Eu acho que isso que a gente tem que buscar. A formação de um profissional, mas que ele passe por esse processo de formação de maneira feliz, de maneira segura, de maneira alegre, né? Aproveitando bem o momento presente, porque é isso que importa. Nós precisamos valorizar o humano antes de tudo. E valorizar o humano é deixar um prédio limpo, é ter condições de ajudar, buscar um teatro, um espaço que é um espaço de trabalho, de uma maneira adequada. Então a nossa luta será constante por esse caminho aí. Nós vamos tentar sim. E apoiar a pesquisa também das áreas que estão fazendo, apoiar os projetos de extensão, de ensino, né? Dar continuidade a todos esses projetos. Sempre, tudo isso sempre com muito diálogo. Eu quero sempre prezar por isso, né? Sempre, todo dia de manhã, eu penso muito nessa questão. Envolver as pessoas. Porque se a gente não envolve as pessoas, fica muito mais complicado. As pessoas precisam fazer parte do processo. Essa gestão que acaba sendo mais compartilhada, né, mais dialogada, ela também, eu percebo, enfim, que ela acaba promovendo com que surjam outros degraus de interesse, né, de envolvimento. Então, surgem outras lideranças também. Perfeito, é para isso, é isso aí. E outras lideranças precisam surgir, porque nós somos professores, né? E a gente precisa dar a contribuição da gente e passar para o outro colega. Contribui, passa para o outro colega dar aquilo que ele tem de bom também. É necessário que surjam novas lideranças, né? A gente está carente de novas lideranças. Na minha opinião, eu sempre vejo que a gente vai circulando em comissões aqui no campus, né? Você também deve perceber, sempre são as mesmas pessoas, né? Então nós estamos carentes de lideranças, de vozes diferentes, né? Porque é isso que faz a universidade ser universidade, né? A palavra universal está aí, né? Então não há receio nenhum com relação a essa questão. Todas as opiniões são muito bem-vindas e os auxílios são muito bem-vindos. E aí eu acho que quando a gente envolve mais gente, o senso de responsabilidade aumenta, na minha opinião. A gente se vê parte do processo, né? E é nesse sentido que que a gente pretende atuar, André e eu, né? Que estamos à frente desse processo. Né, Jéssica? É por aí. E agora, então, a pergunta para a gente ir encerrando, como que se deu essa parceria tua com a professora Andréia, topando esse desafio de se candidatar e agora, né, na frente da gestão do Centro de Artes e Letras? Olha, essa pergunta sua é muito boa, né? Porque eu já disse nessa entrevista aqui, nesse papo, né, que a gente trabalha assim, cada um trabalha num prédio. Eu não conhecia a André. E a André chegou de um pós-doc, mas a gente estava se articulando, havia um grupo de pessoas esse grupo queria lançar uma chapa, e não foi eu que levantei o dedo querendo ser candidato, não foi assim que aconteceu. Houve muito diálogo, houve muito debate, houve muita conversa, e os nomes foram sendo escolhidos assim, foram sendo selecionados, as pessoas foram chegando a conclusões a respeito de qual seria a chapa que deveria concorrer. E foi nesse momento em que indicaram, o curso de artes visuais indicou o André, a gente bateu um papo, a gente foi almoçar junto, e eu a conheci naquele momento. E foi assim, os espíritos bateram assim, né? Ficamos assim muito amigos desde o início, conversamos a respeito das ideias para ver se as ideias combinavam, né? Se
se tudo aquilo que eu falava, ela concordava, e o que ela falava, eu concordava, e fechamos ali naquele momento, e depois a chapa foi sendo construída. E hoje parece que eu conheço a Andréa já há uns 10 anos, porque a Andréa me dá muita tranquilidade. Eu sempre brinco com ela, porque ela é uma pessoa muito calma, é uma docente assim, muito experiente, é uma pessoa de um coração muito grande, e muito ética. Então, eu, por exemplo, às vezes eu sou muito agitado, sou um pouco ansioso, né? E ela consegue me acalmar, né? Então ela me segura. Eu sou meio elétrico, assim, sabe? Acho que os ouvintes percebem do jeito que eu falo, né? Um mineiro elétrico? Um mineiro elétrico, né? Um mineiro elétrico. Faz parte do meu perfil. E então acho que é uma boa parceria, né? Porque a gente se completa nisso, né? E a Andréa está fazendo um grande trabalho, viu, Jéssica? Está organizando ali o setor de projetos, de pesquisa, vai estar comandando revista, já está propondo o evento agora para dezembro. A gente vai pensar aqui no CAU as nossas pesquisas, os nossos cursos de pós-graduação. Ela é a pessoa apropriada para falar a respeito de pesquisa, a gente vai trabalhar com edital, a gente vai buscar recursos também para pesquisa, para extensão. Então, eu sou assim, me sinto muito seguro e muito tranquilo com relação à parceria com a Andréa, né? Professor Andréa eu volto a falar que as coisas, que nada acontece por acaso, né? As coisas acontecem porque tem que acontecer. Bom, essa filosofia barata minha aqui, né? Essa filosofia de boteco, eu sempre brinco que é uma filosofia de boteco, mas ela tem assim, um fundo de verdade, porque parece que as coisas se enquadram, se encaixam assim, né? Por isso que as coisas tendem a dar certo, na minha opinião. É interessante isso, né? Como eu gravei com a professora Amanda agora há pouco, né, no início da tarde, a gente conversou, ela falou que fez a decisão dela sobre a graduação, ela tirou na moedinha do Par ou Ímpar. Aí, tá vendo? Não é? Confiar na deusa fortuna, né? É isso aí, é mais ou menos por aí. Então, de vez em quando, você tem que contar com isso, com aquilo que não está no script, né? Porque existe algo que foge de projeto, né? Existe algo assim que é a questão da sorte da vida, né? Como naquele jogo de futebol em que um time chuta 500 bolas no gol e naquele dia a bola não entra e o outro time vai lá e faz um gol, né? Ou ao contrário. Então havia um projeto das coisas acontecerem de um jeito e existe o acaso. E esse acaso às vezes traz sorte, porque a gente se encontra, monta um projeto e as coisas começam a acontecer de uma maneira bem eficaz. Mas diga-se de passagem, foi tudo muito bem conversado. Sim. Num primeiro momento a gente se conhece, depois a gente definiu tudo, né? Como uma boa política universitária deve ser, né? Não é feio falar em política universitária. É importantíssimo falar. Talvez você devesse falar mais. Talvez você devesse falar mais. Perfeito. Né? Na boa política, no bom diálogo, nos bons argumentos, na troca de ideias, na não concordância com ideias, na volta atrás, né? Na mudança de opinião. Tudo isso é muito importante para a gente crescer junto, para a gente crescer forte, né? Senão vira colégio. E nós não somos colégio, nós somos universidade. E então, uma mensagem final, alguma coisa que eu não tenha perguntado e talvez tu queira mencionar, umas prospecções de ideias, aí fica à vontade. Não, eu acho que você perguntou bastante coisa. A gente quer botar muito projeto, né? A gente quer, no próximo ano, já colocar muita coisa em prática. A gente estamos colocando foco em poucas coisas agora, porque senão a gente não faz nada. A gente precisa pegar uma coisa e fazer, resolver a urgência da urgência. Mas já conseguimos bastante coisa, né? Só a limpeza desse prédio já nos deu bastante trabalho. Está dando bastante trabalho. Do prédio 40, né? E eu gostaria muito que, quando terminasse esse mandato, né, que a gente pudesse olhar para trás e ver que valeu a pena. Todo o esforço. E na hora que a gente que outra pessoa chegar para ocupar o espaço, que ela seja muito bem-vinda e que ela possa pensar em outros problemas, não nos atuais problemas que a gente tem,
Eu acho que isso que tem que acontecer. Problema a gente sempre vai ter na administração. Mas a gente precisa sempre resolver os problemas atuais para que a gente possa ter problemas novos, não é? Que tenhamos outros problemas sempre. Eu acho que essa é a questão. E eu desejo a todo mundo, e a gente já está chegando no final do ano, que 2023 seja muito melhor, né? Aos ouvintes, que a gente tenha um ano de recomeço, um ano de discussões muito importantes, de discussões bastante racionais aqui no campus, e que a gente consiga caminhar rumo à excelência, o que a universidade fez durante toda a sua vida. Professor Gil, muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Muito bem-vindo a essa fase nova. E ficamos ao dispor do CAL, quando quiser divulgar alguma coisa no nosso programa. Estamos aí. E parabéns. Parabéns pela posse. Vamos divulgar sim. Ano que vem eu tenho algumas propostas para fazer. A gente tem algumas propostas para fazer, para colocar os nossos projetos nas ondas do rádio, né? Para que as pessoas possam nos ouvir quando estiverem no carro, ou estiverem no escritório, ou estiverem dentro das salas aí de trabalho, né? Ou nos seus celulares. A gente precisa sempre estar divulgando o que a gente faz. É importante isso. Eu agradeço muito mesmo a participação, o convite de participação que vocês me fizeram, tá? Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado, conte sempre conosco. E aos nossos ouvintes, muito obrigado pela audiência, você que está aí do outro lado. E não se esqueça, estamos ainda no mês de Artes e Letras, então procure pelos materiais da nossa área aí na nossa livraria. O material de Artes e Letras tem desconto, tem promoções especiais, e no nosso site www.editorafsm.com.br tem frete grátis para os livros da área. Obrigada pela sua companhia, um abraço, até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.